Está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Hoje vamos fazer de novo a análise dos fatos. E que fato esta semana está chamando a atenção? Está chamando a atenção a mais recente pesquisa Datafolha a respeito da aprovação e desaprovação do governo federal, da presidência da República, da presidente Dilma Rousseff. Vejam só, realmente a desaprovação aumentou muito. E olha, que não faz nem 3 meses, 2 meses e meio praticamente, do início do segundo mandato da presidente Dilma, não é? Que começou em 1º de janeiro. E eu trouxe aqui para me auxiliar nessa análise aqui um homem que entende tudo de pesquisas, porque há mais de 25 anos ele lida com isso, é o sociólogo, cientista político, Newton César Tristão, que é diretor-presidente do Instituto Opinião Pesquisa. Uma satisfação tê-lo aqui, Newton. Vamos falar um pouquinho dessa pesquisa Datafolha? Claro. Não é sobre Opinião Pesquisa. Opinião Pesquisa, aliás, é especializadíssimo, mesmo em pesquisas políticas, de intenção de voto, além de pesquisa de mercado também, evidentemente, né? E da questão do prestígio dos políticos em geral. E o Newton é um grande analista também. Newton, nós podemos observar que no ano passado, em dezembro de 2014, ainda dentro do ano eleitoral, a pesquisa Datafolha mostrou que a Dilma tinha uma avaliação negativa de apenas 24% e uma avaliação positiva de 42%. Não era lá grande coisa, mas considerando que ela já havia passado pelo pleito do segundo turno, onde ela se elegeu com exatamente, eu vou dizer aqui, 54.501.118 votos, com 51,64% dos votos válidos. Não é? Foi uma eleição difícil, todos nós acompanhamos e tal. E depois, em fevereiro, na pesquisa seguinte do Datafolha, essa avaliação negativa subiu de 24% para 44%. Houve quase uma inversão em relação a de dezembro. E a avaliação positiva caiu para 23%. Agora, nesta semana, e a pesquisa foi realizada logo depois dessas manifestações populares do último dia 15, a desaprovação, a avaliação negativa da presidente Dilma Rousseff subiu para inéditos 62%, e a positiva caiu para 13%. Né? E olha, há 22 anos que nós não tínhamos um presidente da República, né? O último deles foi o Collor de Mello, com uma avaliação negativa tão grande assim. É claro que as manifestações populares têm uma importância grande, mas como é que você enxerga isso tudo? Olha, assim, reportando a questão da pesquisa de dezembro, geralmente os dados coletados na véspera de se começar um novo mandato tem muito ligado à expectativa, né? Então as pessoas estão acreditando, acabaram de eleger dar um novo mandato para presidente, ela ganha uma eleição, todo mundo que ganha uma eleição vem dentro de um conjunto de propostas apontando por um futuro mais promissor. Então esses 42% eu acho que reflete um pouco essa expectativa baseada na vitória dela. Só que nós temos outros dados. Quase 90 milhões de brasileiros não votaram nela, né? 87.322.489 brasileiros não votaram na Dilma Rousseff. Aí nós temos que somar os 51.041.155 votos que o Aécio teve com os 36.281.334 de brasileiros que votaram nulo ou branco ou se abstiveram de votar. A bem da verdade, esses 36 milhões não queriam nem a Dilma e nem o Aécio. Claro, né? Claro. Mas o que me parece que o conjunto de propostas evidenciado por Dilma logo no início do seu mandato, ela cai como uma bomba em cima desse pessoal que acreditava justamente, no fundo ela cunhou uma frase que ficou famosa durante o processo eleitoral, que ela não mexeria nas garantias trabalhistas nem que a vacatuça. Né? E a partir daí a gente tem despenca o nível de credibilidade dela junto ao povo brasileiro e também junto à parcela que acabou votando nela. O que eu acho interessante nos dados dessa pesquisa diz respeito à uniformidade da rejeição.
né? Aquela primeira tentativa de dizer que hoje o problema da Dilma é uma movimentação de gente que não aceita a derrota, de uma classe mais abastada, né? Dos loirinhos de olhos azuis que estão contra. Chamada elite branca, né? A elite branca, isso daí, a pesquisa desmistifica isso. Quer dizer, ela tem 60, 66, 65 em todas as classes sociais, em todas as classes de renda, né? E também tem uma avaliação negativa por todas as regiões do país. Inclusive em regiões que ela ia muito bem, ou vai muito bem, que o PT vai bem, que é o Nordeste. Verdade. É o Nordeste. Verdade. Então, o dado mais importante dessa pesquisa é o seguinte, ela está desaprovada em todas as regiões, em todas as faixas de renda. E no Nordeste ela tem 55% de rejeição, e apenas de desaprovação. Apenas 16% de aprovação. De aprovação, né? Ou seja, onde ela teve uma votação maciça, o nordestino está descrente já com a Dilma também, né? Aquela velha história, não, o povo pobre do Nordeste que precisa disso, dos programas sociais. O que eu vejo desmontado, Nilton? Não sei se você concorda comigo, mas a gente vê nas redes sociais militantes petistas tentando desqualificar as manifestações populares, dizendo, olha, a gente não vê negros nessas manifestações populares. Quer dizer, também não se preocupem em ver direito também quem estava lá, né? A gente não vê negro, nós somos 54% da população, então é elite branca. E a gente vê que esse panelaço aí só nos bairros nobres de São Paulo e tal, e das grandes capitais. Essa pesquisa do Datafolha, ela desmistifica, ela desconstrói essa argumentação do governo. O Miguel Rosseto, no mesmo dia 15, dia das manifestações, à noite, ele disse, não, olha, quem participou de manifestação são aqueles eleitores que não votaram na Dilma. Os eleitores do Aécio. Do Aécio. Quer dizer, a pesquisa mostra que o desagrado é geral, não é? O desagrado é geral porque hoje nós temos uma outra realidade que antigamente era considerada estratégia de campanha eleitoral e hoje a população está enxergando como estelionato, que é o seguinte, você prometeu uma coisa e chegar, porque o que aconteceu? A Dilma, ela fez tudo o que ela acusou que o Aécio faria. Ela disse assim, não vote no Aécio, porque ele vai fazer isso, isso, isso. Acabou a eleição, ela fez. E o Aécio foi, de certa forma, um pouco ingênuo também, apesar de ser neto do grande Tancredo Neves, né? Apesar de ter ele próprio uma experiência grande como ex-governador de Minas, em cargos parlamentares, ele disse o seguinte, se eleito for, lá no segundo turno das eleições presidenciais, em outubro do ano passado, ele disse, olha, se eleito for, terei que tomar medidas impopulares. Isso arruinou bastante e fez com que a Dilma, olha, tá vendo, eu não disse, ele vai mesmo tomar medidas impopulares, vai acabar com Bolsa Família, vai acabar com programas sociais. E eu não farei isso nem que a vaca tussa, né? Isso é importante. Ela faz exatamente. E a vaca tossiu? E a vaca tossiu. Esse é o problema. Eu vou permitir uma licencinha para você, vou pedir uma licencinha, nós faremos um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta para analisar olha, esse arraso que está na popularidade da presidente Dilma e na desaprovação do governo dela. Até já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Neste mês, o restaurante Adega Botticelli tem uma promoção imperdível para os jantares de terça a quinta-feira, válido para 2 pessoas. O chefe Caio criou um saboroso cardápio, entrada, salada juliana com folhas verdes lascas de parmesão, palmito e tomate cereja. Prato principal, pódio ao molho de laranja, batatas rústicas e legumes salteados na manteiga. Mais 2 taças de vinho branco da casa. Botticelli. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação.
Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais, entregas 24 horas por dia, assistência técnica contínua, serviço de entrega rápida em até 120 minutos. É só ligar 2412-7630. Bem, estamos de volta. Eu conversando aqui com o sociólogo e cientista social e político Newton César Tristão, ele é diretor-presidente do Instituto Opinião Pesquisa, conhece tudo sobre pesquisa e a gente analisando aqui esses números que o Instituto Datafolha publicou e causa uma verdadeira comoção nos meios políticos, especialmente em Brasília, porque simplesmente o índice de desaprovação da presidente Dilma Rousseff cresceu, e cresceu monumentalmente, de 24% que tinha lá em dezembro do ano passado, quer dizer, há 2 meses e meio praticamente, subiu para 62%. E a sua avaliação positiva caiu para apenas 13%. Olha, depois de 22 anos, depois de Collor, é a menor entre todos os presidentes, porque realmente há motivos para isso, né? Como você disse no bloco anterior, Newton, ela prometeu lebre e entregou gato, é isso? Seria isso, mais ou menos, ou não? Eu acredito que sim. A gente percebe, com o advento das redes sociais, aquela visão de que o brasileiro tem memória curta acabou, né? Porque as pessoas lembram de tudo a todo momento. Então, hoje tem que se fazer política com um pouco mais de cuidado. Agora, o dado preocupante, que eu acho mais... o dado mais preocupante está ligado ao fato de ela estar no 3º mês desse novo mandato. É muito pouco tempo para cair tanto Ou assim, seja, né? Tem 3 anos e 9 meses ainda de mandato. E fora o seguinte, não existe nenhuma agenda positiva no universo que possa ser observada num futuro próximo. Ou seja, daqui para o final do ano, tudo aparenta, a gente está levado a crer que as coisas tendem a se deteriorar ainda mais. Porque a implantação das medidas amargas, elas foram só anunciadas até agora. Elas não foram não foram implementadas. Você acredita? Eu acredito, Newton, porque eu sempre costumo dar um exemplo. Olha, o exemplo de que um Boeing, um avião Boeing, da empresa Boeing, um avião de passageiros, só cai se começar a falhar todos os sistemas. E nos aviões nós temos sistemas de redundância. Ou seja, tudo em duplicata, triplicata, se falha um sistema, o outro entra imediatamente em operação, você tem mais de uma turbina, você tem, além do piloto, tem copiloto com os mesmos instrumentais, com os mesmos comandos, e por aí vai. Então um Boeing só cai realmente se houver, olha, alguma coisa não está funcionando aqui, deixa para lá porque tem redundância. Aí uma outra começa a não funcionar, deixa para lá e de ver depois. Se houver um conjunto de situações negativas que pode ocasionar a queda de não vamos colocar questões meteorológicas e tal. Mal comparando com política, né? Além dessas medidas impopulares que ela disse que não tomaria, que o Aécio sim, e ela acabou tomando, mas me parece que é fundamental o progresso da Operação Lava Jato, que por sinal nesta semana completou 1 ano, e que apura aí esse mega escândalo de corrupção da Petrobras, e todo dia tem gente presa, tem confissões, e é dinheiro muito grande. Você veja só, o Brasil já conseguiu repatriar, só por conta do que o Pedro Barusco, que era um simples gerente, roubou, ele eu confesso, eu sou ladrão, eu roubei, disse ele, as escâncaras aí diante das câmeras, né? O Brasil já conseguiu repatriar 182 milhões de reais. E ainda tem mais dinheiro por conta dele.
O Nelson Duque, que é o homem operador do PT lá dentro da Petrobras, né, já teve 20 milhões de euros bloqueados no Principado de Mônaco. E tem muito mais dinheiro aí em Hong Kong, Estados Unidos. E devagarzinho o Ministério Público Federal e a Polícia Federal vão percorrendo esses meandros todos. Todo dia tem notícia negativa nesse meio. Agora, um gerente da Petrobras, acima dele tem diretores, acima do diretor tem o presidente, você tem o chefe do chefe do chefe e tem quem comanda tudo isso. Ou seja, existe não é só uma suspeita, existe uma comprovação já, né? Há réus confessos, empreiteiros que já deram depoimentos dizendo que corromperam realmente. É que eu acredito o seguinte, Martim. Aí a gente tem um outro fenômeno, que é essa corrupção afetando a vida direta do brasileiro. Porque uma coisa é você manter sua qualidade, você ouvir falar de corrupção e manter a sua qualidade de vida, manter a sua estabilidade financeira. O problema é o seguinte, que o Brasil desandou, isso tem gerado desemprego, isso tem gerado queda no poder aquisitivo, está se aumentando tudo, quer dizer, é fato, a inflação está aí, as taxas públicas aumentaram, as pessoas não estão conseguindo recompor isso nos salários e todas as empresas estão demitindo. Então, quer dizer, não é só a questão moral, não é só a questão moral de que a corrupção é reprovável. A questão é que as coisas desandaram e estão afetando diretamente a vida do brasileiro. E o preço dos combustíveis, na bomba. Entre outras coisas. O que o brasileiro imagina? No mundo inteiro, os combustíveis estão caindo, porque o preço do barril do petróleo caiu dramaticamente no mercado internacional, né? Num panorama desses, em que na Alemanha se paga muito menos na bomba pela gasolina, do que se paga aqui no Brasil. E olha que aqui no Brasil quase 30% do combustível tem álcool etanol adicionado que é bem brasileiro o etanol, não é? Ok? Então, não precisa passar por grandes processos como o petróleo para se transformar em gasolina. Então, o que o brasileiro imagina? Olha, eu estou pagando mais na bomba, eu estou gastando uma fortuna, está aí, gasolina, o litro aí é R$3,20, R$3,30, né? Da comum. Porque os caras roubaram lá na Petrobras. Então eu que estou pagando essa conta. É esse o cálculo que o pessoal faz? Eu acho que assim, é um governo que desandou. O PT já é considerado o partido mais corrupto da história do país. Já? Já é considerado. E quem considera? Todas as faixas, tá? Quando você pergunta... Os brasileiros todos. Quer dizer, vai muito nessa direção. E no fundo, isso daqui, Dilma Rousseff, se a gente estivesse avaliando o PT, esse negócio estaria muito pior. Esse é fato. Agora, o PT fez uma coisa que a gente imaginava que no Brasil não ia existir mais. Eles renasceram um movimento de direita. Eles estão conseguindo renascer todo o movimento fortalecer o movimento de direita. Certo. Bom, vou pedir uma nova licença. A gente volta já analisando aí essa desaprovação monumental do governo Dilma Rousseff. Você procura a melhor pizzaria de Guarulhos? É a Rodriluccio Pizzaria. Tradição, experiência, os melhores ingredientes, pizzaiolos tarimbados, espaço aconchegante e atendimento primoroso, ambiente familiar. Delivery com 10 automóveis na frota. Pizzas com amplo leque de sabores. Tem calzone e tem a novidade, pizzas e esfirras doces. Rodriluccio Pizzaria. Fica no Anel Viário em Gopoúva. Venha se deliciar você também! Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para um combate inicial. Tenha extintores adequados, saiba como utilizar isso tudo e obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio.
Bem, estamos de volta e eu batendo um papo aqui com o sociólogo e cientista político Newton César Tristão a respeito da pesquisa Datafolha, avaliando aí a aprovação e desaprovação da presidente Dilma Rousseff. Newton, o que chama a atenção nessa pesquisa aqui, olha, como você já havia dito, né, em todas as classes de renda, né, existe desaprovação grande. Olha, na camada de até 2 salários mínimos, que é lá a base da pirâmide, né, o índice de desaprovação é de 60%, é muito grande. Né? E engraçado que quem ganha mais de 10 salários mínimos tem a mesma desaprovação das demais faixas. Não, é tanto a aprovação. A aprovação de que do mais pobre é 15%, a aprovação dos mais ricos 14%. Você vê que, na verdade, você vê tudo muito uniformizado. E né? quando essa pesquisa verifica como é que está essa aprovação e desaprovação nas regiões, um fato curioso é que a maior desaprovação acontece na região centro-oeste do país, né, com 75% de desaprovação. Né? Nós já dissemos aqui, você mesmo chamou a atenção, que no Nordeste a desaprovação é muito grande, comparativamente com a votação expressiva que a Dilma teve lá. Mas no Centro-Oeste a coisa está dramática. Né? Na verdade, se a gente pegar, repete de certa forma a tendência eleitoral. Onde estão as piores desaprovações? Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Esse é onde está pior. E Norte e Nordeste, onde ela mantém um nível de desaprovação um pouco menor, mas da mesma forma contundente. Né? Essa que é a situação. Eu queria fazer um comparativo agora com outros presidentes que antecederam, pós-Sarney, né, mas que antecederam a Dilma Rousseff. Né? O Collor de Mello, na realidade, 6 meses antes do impeachment, ele tinha um índice de aprovação maior do que o da Dilma, tinha 15%, e a Dilma só tem 13%. Olha, mas as vésperas do impeachment, né, ele tinha apenas 9% de aprovação e 68% de rejeição. O governo Itamar Franco, quando surgiu aquele escândalo dos anões do orçamento, ele experimentou aí 12% só de aprovação e 41% de rejeição, no período em que durou aí o escândalo dos anões do orçamento. O Fernando Henrique Cardoso também, quando foi divulgada aí a desvalorização do real, e aí o brasileiro começou a sentir no bolso também, né, essa questão, o índice de rejeição dele foi de 56% e aprovação 13%. E o Lula foi o mais feliz de todos. O Lula, no pior momento, que foi o momento do mensalão, quando houve aí a cassação do mandato do Zé Dirceu, que era o braço direito do Lula, o Lula tinha 28% de aprovação e só 29% de rejeição. Agora a Dilma está dramática, 62%. É que, na verdade, a gente aqui vamos fazer algumas ponderações. É o seguinte, Collor foi impeachmentado, então até não precisamos nos alongar muito em relação ao Collor, né? Ele perdeu o mandato. O Itamar fez um governo de transição. Ele pegou um governo dentro do mês e o projeto Itamar era levar o governo até o final. O Itamar fez um governo de transição e a Dilma de transação, é isso? Agora, o FHC, apesar dessa baixa aprovação, era muito evidente que o mundo naquele momento passava por turbulência. Você tinha a crise mexicana, a crise dos tigres asiáticos, você teve a crise argentina. Então é o seguinte, era uma conjuntura internacional muito difícil, né? Muito difícil. Agora a Dilma não. A Dilma é uma crise que a população entende que foram eles que criaram, né? E o grande problema da Dilma é esse longo tempo ainda de mandato. Isso que é dramático. Sem nenhuma perspectiva... Se fosse no final do mandato, né? Sem nenhuma perspectiva aparente a curto prazo de reversão desse quadro. O FHC teve esse desgaste aí já em 99. Em setembro de 99, o mandato dele já estava caminhando para o final. Mas de qualquer forma, o FHC, eu acho o seguinte, ele tinha muito claro isso daí. E se recuperou depois depois acabou se recuperando, né? Para no finalzinho cair de novo. No finalzinho do mandato. Não, mas aquela queda também é devido a outros fatores. Agora, o que eu sinto de problema com a Dilma? A Dilma era vista pelo PT como um mandato tampão. O volta a Lula era um recado para ela o seguinte, olha, era só 4 anos para você.
né? Agora vamos retomar o nosso governo, o governo petista com o Lula. Ela bateu o pé, se viabilizou e foi candidata. Hoje, eu acho o seguinte, ela não tem base social. O PT está preocupado que ela termine o mandato para que o Lula possa voltar. Os movimentos sociais hoje, como a MST, movimentos sindicais como a CUT, estão meio perdidos. Mas questionam o governo também. Questiona. Na verdade é o seguinte, as movimentações do dia 13 em favor do governo Dilma também foram absolutamente críticas. Sem dúvida. Foram absolutamente críticas, né? Eles defendem, meio assim, é obrigação de defender, mas é uma defesa constrangida. Constrangida e não gostariam de estar defendendo. Esse que é o fato. Eles não gostariam de estar defendendo. Hoje, qual que é a base social que dá sustentação para Dilma? A única coisa hoje que dá sustentação para Dilma é a percepção de que ninguém quer pegar batata quente. Né? Porque o PMDB hoje ele pensa duas vezes para impeachmentar a Dilma, porque ele teria que dar respostas. E não tem também. E não tem essas respostas. É verdade. Isso é o que mantém a Dilma. Ninguém quer o lugar dela. A gente vai tirar a Dilma para quê? Para quê? Vamos fazer o quê lá? Para quê? Então essa que é a situação. Vamos deixar a mulher até o ponto de que a casa esteja mais ou menos em ordem. E a oposição, o PSDB, já disse que prefere deixá-la sangrando. Aliás, já disseram isso em 2005. Alberto Goldman. Mas já disseram isso em 2005 e deu zebra, hein? Não, e no fundo, o PSDB é oposição que todo petista adora. Porque são sociais-democratas que pensam única e exclusivamente na questão da governabilidade. Eles estão preocupados com a governabilidade do PT. E fazer comparações. O PMDB, ele faz uma oposição muito mais forte do que o PSDB. Do que o PSDB, sem dúvida. Né? Agora, saídas para essa crise. Porque existe uma crise, olha, a gente tem a desaprovação popular, mas a Dilma está também em conflito com o Congresso. Nós estamos chegando no final do programa, mas existe um confronto com o Congresso, com o PMDB, e tudo, mas existe uma crise institucional, uma crise econômica evoluindo, uma crise política estabelecida e essa operação Lava Jato, aí apurando esses escândalos todos. Em um minuto, que recomendações você faz para a presidente Dilma, para se safar dessa? Difícil, hein? Olha, eu acho que a presidente ela tem que deixar algumas mensagens mais... ela perdeu credibilidade. As pessoas não acreditam no PT, as pessoas perderam a confiança na presidente. Ela precisava, ao invés de promover, tentar discutir uma agenda com mudança... Positiva, né? Com a mudança das regras eleitorais. Tem que administrar aspectos negativos. A reformulação do política, ele deveria, no meu ponto de vista, fazer, primeiro, uma abordagem se afastando do chavismo. Queira ou não queira, essa proximidade com o chavismo fortalece os movimentos de direita do Brasil. Segundo, deixar claramente, fazer movimentação no sentido de desaparelhar o Estado. O foco de corrupção é o aparelhamento do Estado. E, de uma certa forma, apontar para uma transição que não passa por mais 4 anos de mandato do PT. O PT precisa... continuar um partido importante, partido que tem história, partido que... Ficar na oposição. Funciona melhor na oposição do que na situação. Não, ou pode até ser na situação, mas com cabeça de chapa. Espero que talvez não seja Espero que a Dilma esteja acompanhando esse programa nosso aqui, porque essas sugestões do Newton são muito pertinentes. Nós já, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer muito a sua participação. Né? E se você, telespectador, tiver alguma outra sugestão, pode mandar, não para nós, mande direto para o Palácio do Planalto, tá? Aliás, mande o que quiserem lá para o Palácio do Planalto. Milton, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, a todos. E fiquem aqui com a programação da TV Guarulhos.